Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre esse breve vídeo aqui de uns 8 minutos mais ou menos, de um canal aí protestante. E um irmão um irmão protestante me mandou esse vídeo, como se eu vendo esse vídeo, eu iria encontrar a verdade, eu iria ser iluminado, né? E iria abandonar a Igreja Católica, porque 3 pseudos pastores aqui, auto-intitulados pastores, né? Porque não são consagrados por nenhum dos sucessores dos apóstolos, ou seja, os bispos, validamente ordenados da Igreja Una, Santa Católica, Apostólica. Então, se não são pseudos pastores. Então, o que é que acontece? Esses 3 senhores aí estão falando inverdades com, vamos dizer assim, caracterizada ou transfigurada ou travestida de intelectualidade e conhecimento extraordinário, de história, de tudo. Então o que é que eles vão dizer? Eles vão falar aí sobre Mateus 16 e vão falar um monte de coisas a respeito disso para negar a primazia da Igreja de Roma, para negar a primazia do papado de Roma e para negar também, né, a questão de Pedro, se Pedro era papa, se não era, se Pedro era pedra, se não era. Então um ouvinte aí manda um áudio para eles aí sobre Mateus 16. Vamos lá, vamos ver a interpretação deles. Bom, vira aí, a gente volta já. Vai. Pastor, o texto de Mateus 16, do capítulo 19, muitos católicos dizem que aqui Pedro tem a chave, ou seja, a Igreja Católica tem a chave do Evangelho. E eu queria uma compreensão para passar para amigos meus que são católicos, para eles entenderem melhor o significado dessa chave e o que será ligado no céu também está ligado, e o que for desligado do céu também será desligado do céu. Qual que é a melhor compreensão disso? Porque os católicos se enchem dizendo que a Igreja Católica detém a chave do céu. Essa é a minha pergunta. Certo, vamos lá. Obrigado. Então veja, o irmãozinho lá pergunta sobre Mateus 16, 19. Mateus 16, 19, Jesus disse assim a Pedro: a ti, dizendo a Pedro, a ti te darei as chaves do reino de Deus. O que atares ou o que ligares na terra ficará atado no céu. O que desatares na terra ficará desatado no céu. Pronto. Aí ele quer saber essa chave, o que significa essa chave? Por que Jesus deu essa chave a Pedro? Ele quer saber o porquê. Aí os pastores aqui vão dar a explicação. Ele perguntou sobre as chaves. As chaves. Veja lá, eles já vão fugir da resposta. Irmão, Deus abençoe. Obrigado. Amém. Vamos lá, quem vai? Paulo, pode começar aí que eu vou citar para você, meu irmão, o comentário desse versículo de Mateus 16, tá? 18 e o 19, da Bíblia Ortodoxa, da Orthodox Study Bible, a Bíblia de Estudo Ortodoxo, e uma citação, César, do João Crisóstomo. João Crisóstomo, que é reconhecido pela Igreja do Oriente, qualquer tradição do Oriente e a Igreja Latina, Ocidental, ele é reconhecido por ambas como doutor. É verdade. Então, João Crisóstomo é santo. O Boca de ouro. Doutor da Igreja do Oriente e da Igreja do Ocidente. Esse é João. Ele está dizendo aí que vai responder sobre as chaves usando São João Crisóstomo, que é doutor para a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, né? Ou seja, quando ele está dizendo a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, ele está falando das duas igrejas que se separaram. A Igreja Ortodoxa, que se separa de Roma em 1054, né? Ele está dizendo que é doutor para a Igreja Ortodoxa e também doutor para a Igreja do Ocidente. Aí ele não coloca as igrejas também do Oriente, que são católicas e que estão debaixo da autoridade do Papa. Ele vai fazer a divisão como se a Igreja Romana fosse só a Igreja do Ocidente. E a Igreja Ortodoxa, que são os ortodoxos como é que eu posso dizer assim, que reclamam para eles a ortodoxia da doutrina cristã, são a Igreja do Ocidente.
né, do Oriente, como se tivesse essa divisão somente assim: Igreja Romana é daqui do Ocidente, do Ocidente, e Igreja Ortodoxa, não católica, do Ocidente, do Oriente. Mas na verdade existem igrejas do Oriente, católicas, que são conhecidas muitas vezes por ortodoxas também, né, dependendo de quem tiver a leitura sobre essas igrejas. Mas existem igrejas do Oriente que estão debaixo da autoridade do Papa. E aqui ele vai usar São João Crisóstomo, só que ele não diz qual é a citação. Ele vai usar o rodapé ou a explicação de uma Bíblia ortodoxa. E a igreja ortodoxa, né, se separou de Roma em 1054. Então, já não é assim, ou seja, é puxar a sardinha para o lado deles, contra a Igreja Católica Apostólica Romana, de rito romano. Eles, para puxar a sardinha para o lado dele, eles fazem uso de uma Bíblia ortodoxa, porque a Bíblia ortodoxa vai citar São João Crisóstomo, só que ele não diz aonde foi que São João Crisóstomo, qual foi o livro que São João Crisóstomo falou isso, mas ele vai dizer que a Bíblia ali, ortodoxa, no rodapé dela, na explicação dela sobre Mateus 16, 19, está citando São João Crisóstomo. Aí ele vai usar São João Crisóstomo. Vamos ver o que São João Crisóstomo, na boca deste homem, vai dizer. Crisóstomo, só para você ter ideia. João Crisóstomo declara, no comentário dele de Mateus, né, que essa pedra, essa rocha, é Jesus e não Pedro. Então veja, aí ele pega São João Crisóstomo para dizer que São João Crisóstomo está dizendo que a pedra de Mateus 16 é Jesus e não é Pedro. Na verdade, é Jesus e não é Pedro. Só que a pergunta do rapaz lá não foi sobre Pedro ser a rocha ou Jesus ser a rocha. A pergunta do rapaz lá foi sobre Pedro receber as chaves. Qual seria o significado das chaves? E não o significado da rocha. Quem era a rocha? Se era Jesus? Se era Pedro? Se era quem era? Aí não vai dizer nada. Vai dizer simplesmente, ele perguntou sobre qual o significado das chaves. Mas aí ele está dizendo que, negando que Pedro é pedra. Veja, se você pegar aí, ele não disse qual foi o livro de São João Crisóstomo. Ele falou da Bíblia ortodoxa, mas não disse qual é o livro que São João Crisóstomo vai dizer que Pedro não é pedra, que a pedra é Jesus. Mas aqui, veja, se você pegar São João, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 40 ao 42, veja o que é dito. Um dos que havia ouvido João e tinha seguido Jesus era André, irmão de Simão. Veja, irmão de Simão. Irmão de Simão Pedro. André encontra primeiro seu irmão Simão e lhe diz: encontramos o Messias, que se traduz Cristo. E conduziu a Jesus. Levou Pedro a Jesus. Jesus olhou para ele, para Simão, que aqui ainda não era Pedro, era Simão. Jesus olhou para Simão e disse: tu és Simão, filho de João, ou de Jonas. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer pedra. Tu se chamarás Cefa, que quer dizer pedra. Então aqui a gente já vê logo nitidamente que Pedro é a pedra na qual Cristo funda a sua igreja. Eles vão dizer que é Jesus. Jesus não é a pedra de fundamento. Jesus é o fundamento de todas as coisas, inclusive do universo. Jesus é o fundamento de todas as coisas, inclusive o fundamento da igreja. Porém, a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, se eu não estou enganado, vai dizer que a igreja está fundada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, logo, os apóstolos e os profetas também são fundamento da igreja. Então, quando diz que Jesus é o fundamento de todas as coisas. Inclusive, os apóstolos e os profetas estão fundamentados em Jesus. E a igreja está fundamentada sobre a fé dos apóstolos e dos profetas.
E é por isso que Jesus diz a Pedro, lá em Mateus 16, 18 e 19, é por isso que Jesus vai dizer a Pedro o seguinte, versículo 18, Mateus 16, 18. Pois eu te digo que tu és Pedro, aqui já não está mais Simão, está Pedro, pedra, ou Cefas, que quer dizer pedra, né? Olha, pois eu te digo, versículo 18, Mateus 16, 18. Pois eu te digo que tu és pedra. Pedro significa pedra. Tu és pedra. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o império da morte não a vencerá. Não a vencerá. Então Pedro é a pedra. Não tem como negar. Agora o rapaz perguntou, não se Pedro era pedra, ele perguntou se Pedro tinha autoridade petrina, se ele tinha as chaves, se foi dado a ele as chaves. E Jesus diz aqui, ó, Mateus 19, 16, 19 diz: a ti te darei a chave do reino dos céus. O que atares na terra ficará atado nos céus. O que desatares na terra ficará desatado nos céus. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, veja o que é dito. Capítulo 3, versículo 7 do livro do Apocalipse diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: isto diz o santo. Quem é o santo? Jesus. Isso diz o santo, o veraz, ou seja, a verdade, o verdadeiro, que tem a chave de Davi. Quem é que tem a chave de Davi? Jesus, que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Então, Jesus tem as chaves, ele tem o poder de abrir e ninguém fechar, ele tem o poder de fechar e ninguém abrir. E lá em Mateus 16, 19, ele diz a Pedro, ele diz a pedra, tu és pedra, sobre essa pedra ficarei minha igreja. Aí no versículo 19 diz: a ti, Pedro, a ti, pedra, darei as chaves do reino dos céus. O que atares na terra ficará atado no céu. O que desatares na terra ficará desatado no céu. E de onde foi que Jesus tirou isso, meus irmãos? Vai ir para Isaías. Isaías capítulo 22, versículo 22. Mas a gente vai ler, né? Isaías 22. Veja, Isaías 22, a partir do versículo 19. Vai dizer assim, Isaías 22, 19, sobre a pedra, sobre as chaves. Eu te afastarei do teu povo, te destituirei do teu cargo. Não é? Naquele dia chamarei o meu servo Eliassim, filho de Eucias. Eu o vestirei com a tua túnica, ou seja, com a tua autoridade. E o cingirei com a tua faixa, né, com o teu poder. Lhe darei teus poderes. Será um governante para os habitantes de Jerusalém e para o povo de Judá. Versículo 22. Eu lhe porei no ombro a chave do palácio de Davi. Quem é que tem a casa? Quem é que tem a chave da casa de Davi? Apocalipse 3, 7. Jesus. Jesus vai tirar Sobiná, que estava sobre o poder da casa de Davi, e essa casa de Davi representa a igreja, né? Davi representava o Cristo, era uma figura de Cristo. Então ele tira de Sobiná toda a autoridade e passa para Eliassim, né? Ele passa toda a autoridade para Eliassim e vai colocar, versículo 22, Isaías 22, 22. Eu lhe porei no ombro a chave do palácio de Davi. O que ele abrir, ninguém fechará. O que ele fechar, ninguém abrirá. Versículo 23. Eu o fincarei como um prego em lugar firme, e haverá um trono glorioso para a sua família. Dele penderão os nobres de sua família, rebentos e descendentes, toda vasilha menor de bandeja a cântaros. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, cederá o prego fincado em lugar firme, e a carga que dele pendia se soltará, cairá e se quebrará.
assim disse o Senhor dos Exércitos. Então veja, Jesus dá o poder, Jesus tem as chaves de Davi e ele dá esse poder a Pedro. É inegável, é inegável. Então ele faz isso, o pastor aí, para querer deturpar, né, o que está sendo dito, para deturpar o que está sendo dito, o pastor vai dizer, ele não vai falar da pedra, ele não vai falar, melhor dizendo, ele não vai falar das chaves, ele vai falar da pedra para tentar negar que Pedro é pedra. Mas a gente viu, capítulo 1 do Evangelho de São João, versículo 42, leia lá. Jesus muda o nome de Simão para Petros, para pedra. E por que ele faz isso? Veja, Jacó teve o seu nome mudado por Deus para Israel. Por quê? Porque de Jacó iria nascer 12 filhos, que seriam os 12 patriarcas que iriam formar o povo de Israel, o povo de Jacó. Abraão era Abrão. Abrão. E o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos povos. E assim sucessivamente, os nomes foram mudados para demonstrar a missão que Deus havia entregue na mão daqueles senhores. Agora vamos lá, vamos continuar o que é que ele diz aí. Mentira, né? Sim, eu fiz até um vídeo um dia no meu Instagram lá, e teve uns católicos que ficaram bravos comigo. Mas assim, o fato é, primeiro, meu irmão, até 500 anos atrás não existia a Igreja Católica Romana, com a inclusão desse nome. Nós vamos até quando? O período da Reforma Protestante. O termo Igreja Católica era um termo muito usado de forma geral, né? Mas a Reforma Gregoriana, já no século XI, né? Século XI, a Reforma Gregoriana, o Gregório, eu acho que o Gregório VII, é ele que vai introduzir. Ele que vai introduzir a ideia do papado, por exemplo, César. Antes do século XI, todos os bispos e presbíteros do Oriente eram chamados de Papa, que é a ideia do pai. Essa palavra Papa, que ele fala aí, que todas, antes do século XI, ou seja, antes da divisão, da divisão que as igrejas ortodoxas se separaram da igreja católica, ele vai dizer que todos os bispos eram chamados de Papa. Mas, na verdade, era patriarca. Os patriarcas, tem até uma chamada pentarquia, né, as 5 maiores igrejas. E dentre elas estava Roma. E Roma, a igreja romana, a igreja que estava localizada na cidade de Roma, essa igreja tinha a primazia. E foi exatamente por isso, negando a primazia da igreja romana, que os ortodoxos se separaram da igreja. E negando exatamente a primazia do bispo de Roma sobre as demais igrejas. E por isso eles se separaram da igreja. E eu vou mostrar isso. Ele diz que a nomenclatura romana não existia antes do século XI. Isso é mentira. Eu estou aqui com a carta. Ele cita os pais da igreja, mas ele não cita o lugar de onde ele está tirando a citação. Eu estou aqui com o primeiro volume da patrística, chamado Padres Apostólicos, onde tem cartas de Clemente Romano, que também foi papa, Policarpo de Esmirna, carta de Barnabé, Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo São João, que foi bispo da igreja de Antioquia. Tem aqui o pastor de Hermas, Papias e Adidaquê. Santo Inácio de Antioquia escreveu várias cartas. Eu estou aqui com o início, a saudação da carta que ele escreve aos romanos, porque Santo Inácio de Antioquia estava sendo levado para Roma para ser martirizado. E ele escreve uma carta para a igreja de Roma. E veja o que Santo Inácio de Antioquia, ali no primeiro século, da era cristã, Santo Inácio de Antioquia, veja o que ele já vai dizer sobre a primazia da igreja de Roma. Veja só, saudação da carta de Santo Inácio de Antioquia aos romanos. A saudação da carta diz assim: Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que recebeu a misericórdia. Ele está escrevendo a igreja que recebeu a misericórdia, por meio da magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único. Aí Santo Inácio vai dizer quem é a igreja de Roma. A igreja amada,
e iluminada pela bondade daquele que quis que todas as coisas que existem, segundo a fé e amor dela por Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja que preside, veja, a igreja que preside, a igreja que tem a primazia, a igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu a saúdo em nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Aqueles que física e espiritualmente estão unidos a ela, a todos os seus mandamentos, inabalavelmente repletos da graça de Deus, purificados de toda coloração estranha, eu lhes desejo alegria pura em Jesus Cristo, nosso Deus. Então, Santo Inácio de Antioquia está aqui dizendo que a igreja de Roma, Santo Inácio de Antioquia, no primeiro século, discípulo direto do apóstolo São João, bispo da igreja de Antioquia, onde Pedro foi bispo também, né? Ele vai dizer que a igreja católica romana, a igreja de Roma, que Santo Inácio vai dizer, né, que foi em Antioquia que Santo Inácio vai dizer que a igreja passou a ser chamada católica pela primeira vez. Esse bispo está dizendo que essa igreja de Roma tem a primazia sobre todas as igrejas. A mesma ideia do padre, né? Padre e pai é a mesma palavra. E no Ocidente eram só os bispos, todos os bispos do Ocidente, não é o bispo de Roma, que era chamado apenas de Papa. Todos os bispos da igreja do Ocidente. Isso está na história. Leia o Richard McBrien, História dos Papas, né? Que vai até João Paulo II, tá certo? E ele, na introdução, ele já diz o seguinte: nós não... Richard McBrien foi um padre, que foi um escritor. Se você fizer uma pesquisa dos livros do Richard McBrien na Amazon, você vai ver lá uma pancada de livros, uma pilha de livros, principalmente em inglês. Ele foi um grande historiador católico, era católico, escreveu muito em defesa da igreja, mas na introdução desse livro ele diz: não existe prova histórica de que Pedro foi o primeiro papa, e ele declara com todas as palavras o seguinte: a tradição não é fonte de certeza histórica. Então a gente pode adotar isso como tradição, mas a história não comprova. É que depois... Veja só, minha gente, ele está usando aí um tal de Richard, né, que vai dizer que Pedro não foi papa. Quem será maior? Esse tal de Richard, que ele, segundo ele disse que é um padre, eu não conhecia, né? Não conheço. Mas quem é maior? Será Richard ou será Santo Irineu de Lyon? Santo Irineu de Lyon, num livro, eu estou aqui com ele em mão, aqui ó, primeiro volume da Patrística que eu li, estou com o quarto volume da Patrística, você pode pesquisar aí, Irineu de Lyon contra as heresias. No livro 3 de Santo Irineu de Lyon, no capítulo 1, no verso 1 e também no verso 2, ou melhor, no verso 1, veja o que Santo Irineu de Lyon vai dizer. Se realmente Pedro foi fundador da igreja da Diocese de Roma, se Pedro foi o Papa ou se não foi. Veja, Santo Irineu de Lyon contra as heresias no livro 3, capítulo 1. Não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram, tradição apostólica, e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Aí ele continua: nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose, a sabedoria, o conhecimento perfeito. Como ousam dizer alguns pastores, pseudos-pastores, que se gloriam de corrigir os apóstolos, porque depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos, os apóstolos foram revestidos de força do alto pela vinda do Espírito Santo, aqui é o Pentecostes,
Foram repletos de todos os dons e possuíam o conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíram todos e cada um o evangelho de Deus. Assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundavam a igreja. Veja, Pedro e Paulo, prova histórica, Santo Irineu de Lyon está aqui dizendo, um autor do século II, está dizendo que Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma. Tem provas históricas que vai dizer que Pedro morreu em Roma, né? Aí ele continua, depois da morte deles, de quem? De Pedro e Paulo, os colunas da igreja, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por isso o evangelho de São Marcos pode ser chamado também evangelho de Pedro. Por sua parte, Lucas, né, médico, discípulo do apóstolo Paulo, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. Então poderíamos dizer que o evangelho e o ato dos apóstolos, o evangelho de Lucas e o ato dos apóstolos, seria o evangelho de Paulo, né? E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou em seu evangelho, também publicou o seu evangelho, quando morava em Éfeso, na ilha, né, na Ásia, né? E aí, meus irmãos, você vai também para o livro 3, capítulo 3, veja, livro 3, capítulo 3, verso 3, do Contra as Heresias de Santo Irineu de Lyon. Veja se não existia o papado antes do século XI, como esse moço está dizendo, né? Veja, livro 3, Contra as Heresias, capítulo 3, verso 3. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja de Roma, Pedro e Paulo, transmitiram o governo desta mesma igreja, o governo episcopal, a Lino. Lino foi o papa que veio depois de Pedro. Lino, que Paulo lembra na carta a Timóteo, né? Carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Lino teve como sucessor Anacleto. Isso são os bispos da igreja de Roma, os sucessores, aqueles que têm a primazia. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos Pedro e Paulo, coube o episcopado a Clemente, que vira os apóstolos, que vira os próprios apóstolos, e estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles, e diante dos olhos a tradição. Aí você vai um pouco mais à frente, não vou ler tudo aqui para não ficar muito comprido o livro, mas você vai um pouco mais à frente, aí ele vai continuar aqui. Quem são, depois de Clemente, quem são aqueles que sucederam Pedro? Veja, a este Clemente sucedeu Evaristo. A Evaristo, Alexandre. Em seguida, sexto depois dos apóstolos, foi Sisto primeiro. Depois dele, Telésforo, que fechou a vida com gloriosíssimo martírio. Em seguida, Higino. Depois, Pio. Depois dele, Aniceto. A Aniceto sucedeu Soter. E, presentemente, no tempo em que Irineu estava vivo, presentemente no tempo de Irineu, Santo Irineu, Eleutério, em 12º lugar, na sucessão apostólica, detém o pontificado. Veja, em 12º lugar, na sucessão apostólica, detém o pontificado. Ou seja, detém o papado da igreja de Roma. Quem diz isso é Santo Irineu de Lyon. São homens de peso. Não é esses pseudos pastores, meus irmãos. Vamos ver aí o que é que o outro vai dizer continuando, né? Com o catolicismo mesmo, né? Quando se tem o cisma no século XI, século XI, né? Século XI, 1054, né? Você tem a solidificação do catolicismo, e aí eles vão dizer o seguinte, ó, é verdade que lá só depois vai ser conhecido como católico, mas é a igreja do Ocidente.
E a ideia é lutar para dizer que essa é a igreja. Que deixa de ser uma para ser a igreja. O que é, na verdade, uma contradição de termos, daqui o Dr. Helder que manja muito mais que eu, porque o termo católico, o que é o prefixo katá do grego? O que católico significa é o katá e o holos, salvo engano. O que é holos? Holos significa o todo, de acordo com por exemplo, o que é o holístico? Bom, mas se eu entrar nesse termo vai ficar pior, mas vamos lá. Conforme o todo. A Igreja Católica nunca significou universal, como a gente acredita, como a gente foi ensinado. Católico é lá na escola dominical. O que é católico? É universal. Não. Igreja Católica significa conforme o todo, conforme o restante da igreja. Significa universal também, mas também significa o todo, toda a doutrina, conforme toda a doutrina, conforme toda a igreja acredita. Então, o que é que acontece? Algumas igrejas do Oriente rejeitaram uma doutrina. E qual era a doutrina? A primazia do bispo de Roma sobre todas as outras igrejas. E quando eles negaram isso, quando eles rejeitaram isso, eles se cismaram, saíram da igreja, não é? Conforme o todo. Mas ela reclama esse título depois de dividir. Quer dizer, na minha opinião, já é uma contradição de termo, né? Conforme o todo, que todo, se ela mesmo sai do todo e... Isso aqui eu tenho que gritar. Mentira! Mentira! Não foi a Igreja Católica Apostólica Romana que saiu. Quem saiu foi a Igreja Ortodoxa. Foi a Igreja Ortodoxa que não aceitou, como eu mostrei aqui, por Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, a Igreja Ortodoxa, chamada Ortodoxa, que reclama para si a ortodoxia da fé cristã. Eles saíram da igreja, romperam com a Igreja de Roma, exatamente por não aceitar a primazia da Igreja de Roma sobre todas as igrejas. Então eu tenho que dizer, o senhor pastor César está mentindo descaradamente, porque não foi a Igreja Católica que saiu da Igreja do Oriente. Foi a Igreja do Oriente, algumas delas, que saíram, que romperam com a Igreja de Roma. Então o cisma é deles, não é nosso. E no ano 1054... Por isso é chamado Cisma do Oriente, em 1054. E César, só te atrapalhando um pouco, esse chamado cisma de 1054, que é o chamado Cisma do Oriente, a gente tem que entender que já tinha uma divisão com igrejas do Oriente antes disso. Essas igrejas do Oriente que vão depois ter essa divisão já são as igrejas que vão continuar a partir de Niceia, depois de Calcedônia. Calcedônia é um concílio para resolver a bagunça que foi feita em Éfeso, porque a divisão veio em Éfeso mesmo. E Calcedônia foi para resolver a bagunça. As igrejas que ficaram unidas ao rito, e lembrar o seguinte, o cristianismo, irmãos, ele é oriental, e foi oriental durante praticamente o primeiro milênio. Depois dessa crise muçulmana... É mentira, né? Se você leia Atos dos Apóstolos, as viagens de Paulo, você vai ver que não é o primeiro milênio, né? No primeiro século, a igreja já sai do Oriente e vem para o Ocidente. Ou melhor, o Ocidente. A igreja sai de lá e vem para cá. A igreja chega para Roma. A igreja chega em Roma. E é por isso que a igreja de Roma é considerada a mãe de todas as igrejas. Então, eu encerro por aqui, irmãos, porque senão o vídeo vai ficar ainda mais longo, mas são mentiras em cima de mentira, né? Leia Atos dos Apóstolos, leia os pais da igreja, principalmente o primeiro, segundo, terceiro e quarto volume da patrística, e você vai ver se a igreja de Roma tem a primazia ou se não tem, se Pedro tem a chave ou não tem, se Pedro é a pedra ou não é. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.